e concentrar as informações, buscar informação de seus parentes. Bom dia, Regina, que tragédia. Deus, em sua infinita bondade, possa dar conforto aos familiares e os amigos que se foram e aos que ficaram força, para lutar e reconstruir o que perderam. O Ricardo disse que em Bertioga o estrado foi pequeno, perto do que a gente viu em outras regiões. A Heloísa, ela e a família estavam lá em Boracéia desde sábado, a noite toda chovendo muito forte. Eles resolveram ir embora ontem cedo, no domingo, esperaram a água baixar, vimos a Mogi Bertioga interditada, mas conseguimos voltar para São Paulo pela Imigrantes. Pois é, Mogi Bertioga completamente interditada, né, Heloísa? Importante a gente dizer isso. Tamoios liberada depois de 19 horas, mas tudo bem, você está aqui, por exemplo, na capital, na Grande São Paulo, quer descer para buscar um parente, você desce pela Tamoios, mas e na Rio Santos? Você viu que o Scheuer mostrou? Tem 3 blocões de interdições, muito difícil. Inclusive, o governo do estado orienta que as pessoas não vão para o litoral, não se desloquem para o litoral norte nesse momento. Por causa do carnaval, alguns serviços tiveram um horário de funcionamento alterado. Vamos falar um pouquinho disso, né? Você que está aqui na capital, que não foi castigado por essa chuva. Vou fechar aqui até o telão, ó. Os bancos, por exemplo, eles só abrem na quarta-feira de cinzas, tá? É bom você se programar. As unidades do Bom Prato já vão funcionar normalmente hoje. A gente vai direto para São Carlos com o Rafa Castro, que está na unidade do Bom Prato de lá e tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Rafa. Oi, Sabina. Bom dia, gente. As 52 unidades do Bom Prato em todo o estado funcionam, então, hoje normalmente no café da manhã, no almoço e no jantar. O café da manhã até já começou a ser servido aqui na unidade de São Carlos. Amanhã, as unidades do Bom Prato não funcionam e voltam a atender normalmente na quarta-feira. Tem outros serviços que também estão com horário diferenciado por causa desses dias de carnaval. Eu separei aqui alguns deles. Por exemplo, as unidades do Procon, Poupa Tempo, Detran e as agências bancárias não vão abrir hoje e nem amanhã. Voltam na quarta-feira a partir do meio-dia. Agora, as agências do INSS, você que precisa resolver alguma coisa com aposentadoria, algo relacionado aí a benefício social, as agências do INSS vão estar fechadas até quarta-feira. A exceção é para os serviços agendados na quarta-feira a partir das 2 horas da tarde. Nesse caso, vai ter atendimento. Já o atendimento telefônico pelo 135 acontece hoje até às 6 da tarde e amanhã também até às 6 horas da tarde. Já o atendimento eletrônico, aquele feito pela internet, pelo aplicativo, funciona 24 horas por dia e não muda nada. As agências dos Correios voltam a funcionar na quarta-feira a partir do meio-dia. Mas hoje e amanhã a central de atendimento dos Correios vai atender pela internet no site faleconosco.correios.com.br, faleconosco.correios.com.br. São serviços importantes que estão com horário diferenciado nesse carnaval. É importante esse serviço nosso aqui para o pessoal não sair de casa sem necessidade nesses dias de carnaval, né, Sabina? Pois é, Rafa, muito obrigada pelas informações, um bom dia para vocês. Scheuer já de volta aqui comigo para falar do número de pessoas desabrigadas lá no Guarujá, né, Scheuer? Vamos falar sim, Sabina. Segundo a Prefeitura, são 190 pessoas. Quem vai contar para a gente mais detalhes é a Nina Barbosa. Ela está ao vivo lá e comenta também, né, Nina, sobre essa situação aí na Baixada também. Bom dia. Bom dia, Nina. Olá, bom dia para vocês, bom dia a todos. É realmente uma situação muito complicada para essas pessoas aqui em Guarujá. Mais de 190 pessoas que tiveram que sair de suas casas foram levadas para 2 abrigos. Um deles é o que a gente está aqui. Eu vou conversar com o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social aqui de Guarujá, o Rafael, que vai falar um pouquinho para a gente dessa situação. Elas já receberam roupas, alimentação. Vocês estão precisando também de doações de kit de higiene. Como é que está a assistência a essas pessoas? Algumas já puderam voltar para casa. Bom dia. Bom dia, Nina. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, né? Na noite de sábado, fomos acionados através da Defesa Civil, né, devido ao alto volume de chuvas, onde imediatamente as nossas equipes já saíram a campo para poder realizar a retirada dessas pessoas que estavam em área de risco e trazê-las para um acolhimento. Na manhã de domingo, o prefeito decretou aí, instaurou, melhor dizendo, um gabinete de crise, onde todo o seu secretariado compareceu e começamos a ir a campo para identificar, né, e mapear a necessidade da população. A área mais afetada foi o bairro de Perequê,
onde por lá ontem atendemos 157 pessoas que necessitaram sair das suas residências. Entretanto, ao longo do dia, todas essas pessoas receberam acolhimento, foram muito bem tratadas, receberam roupas, tomaram banho e fizeram sua higienização, alimentação, e aí ao longo do dia algumas já conseguiram retornar para suas famílias, pernoitando lá naquele acolhimento somente 106 e aqui no ginásio Tejereba 37 pessoas. E vocês continuam, claro, dando assistência para essas pessoas e precisando de doação de material de higiene, principalmente, os kits? Sim, os estoques do Fundo Social de Solidariedade têm nos abastecido até o presente momento. Entretanto, como a gente necessita de um período de 72 horas para que as pessoas possam retornar com segurança para suas residências, então a gente está aceitando as doações aqui no ginásio Tejereba, a pedido do Fundo Social de Solidariedade, de kits de higiene, materiais de higiene em especial. Obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia São Paulo. Olha, em Guarujá choveu em poucas horas, em um dia apenas, 400 milímetros. Isso é praticamente o dobro do que era esperado para o mês de fevereiro todo, que era 234 milímetros. Segundo a prefeitura aqui de Guarujá, esse volume de água foi o maior índice dos últimos 70 anos, que desde a década de 50 o município não tinha um volume de água em tão pouco tempo, assim, tão alto como o que aconteceu aqui em Guarujá. A gente viu a situação também em Bertioga, difícil, e principalmente no litoral norte aqui do estado, com essas pessoas desalojadas que estão precisando de doação, principalmente de kits de higiene, quando a gente ouviu o secretário falando aqui em Guarujá. Guarujá dividiu essas mais de 190 pessoas em 2 abrigos, muitas delas que ainda estão recebendo assistência porque precisam desse apoio nesse momento difícil, e muitas que nem sabem ainda quando vão poder voltar para casa e se vão conseguir voltar para casa onde moravam. E a repórter Adriana Coutinho percorreu vários locais em Guarujá e também em outros municípios para acompanhar de perto a situação difícil dessas pessoas que sofreram com as chuvas aqui no litoral de São Paulo. Vamos ver. Na área continental da cidade, a força da água arrastou terra e deixou moradores do Caruara apreensivos. Segundo a Defesa Civil de Santos, as ondas passaram de 3,5 metros e a maré atingiu 3,06 metros por volta das 3 da manhã. O mar invadiu a avenida da Ponta da Praia, que ficou interditada. Ainda na madrugada de domingo, foram registradas rajadas de mais de 60 quilômetros por hora, ventania e ressaca que causaram destruição pela orla. Por recomendação da Capitania dos Portos, a ponte Edgar Perdigão teve de ser fechada. Na manhã de ontem, uma escuna presa à ponte se soltou pela força das ondas e afundou. O canal de navegação do Porto foi fechado às 3h30 da tarde de sábado e só reaberto às 10 da manhã de domingo. Os navios de cruzeiros que seguiriam viagem no sábado tiveram que adiar a saída para o dia seguinte. Pelo menos 5 árvores caíram em bairros diferentes. Na Praça Palmares, operários interditaram o acesso à pista de skate, que virou uma piscina. A Avenida Martins Fontes ficou com trechos intransitáveis e a entrada da cidade também tinha pontos de alagamentos. Hoje, dia 19/2, aqui a situação do rio localizado aqui na rua Tupi. Muita correnteza, é até arriscado vir aqui para frente aqui. Na zona noroeste, no Jardim Santa Maria, os moradores ficaram ilhados. Mesmo problema no Castelo. Mais ruas cheias e prejuízos para as famílias. E você, então, do interior, fique agora com as notícias locais, mas a gente se vê daqui a pouquinho, viu? No Bom Dia Brasil, às 8h30 da manhã. Bom Dia São Paulo. Oferecimento Hipercap. Ajude e concorra. Bom Dia Região. Oferecimento Credilar Construtora. E Memorial. Reconhecimento digno do seu amor.
Bom dia! Mais de 200 famílias ficaram desalojadas na Baixada Santista depois das fortes chuvas que castigaram o litoral na madrugada de sábado para domingo. Em Guarujá, foi o maior volume de chuvas dos últimos 70 anos. O volume na cidade atingiu aproximadamente 400 milímetros em 24 horas. E lá está a Nina Barbosa. Bom dia! Oi, Luciana Moledas, bom dia para você, para quem está acompanhando a gente aqui no Bom Dia Região. Foram 194 famílias, aliás, pessoas desalojadas aqui em Guarujá. Gente que já recebeu, assistência aqui da Prefeitura, mas ainda precisa de muita ajuda. Já já eu volto. Obrigada, Nina. Até daqui a pouco. E Bertioga registrou o maior volume de chuvas da história. Vários bairros ficaram debaixo d'água. 17 pessoas precisaram ser retiradas das casas que foram invadidas pela água. As cidades mais castigadas pelas chuvas são as do litoral norte. Já foram confirmadas 36 mortes e, infelizmente, esse número pode aumentar porque dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. O temporal que atingiu a região é o principal destaque do jornal A Tribuna. A primeira página traz como ficou a rodovia Mogi-Bertioga, com o rompimento de uma tubulação que interditou a pista. Você pode ver também que o governo do estado decretou calamidade pública para as cidades de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. O governo federal autorizou a ajuda inicial de R$ 2 milhões e o estado liberou R$ 7 milhões para a Defesa Civil. O Bom Dia Região está começando. O governador Tarcísio de Freitas acionou o Exército Brasileiro para ajudar no socorro às vítimas do temporal que castigou principalmente o litoral norte. Em Bertioga, segundo a Defesa Civil do Estado, o acumulado de chuvas em 24 horas foi de 683 milímetros e, de acordo com a Prefeitura, 17 pessoas ficaram desalojadas. Já em Guarujá, 190 pessoas tiveram que sair de casa. Boa parte da cidade ficou embaixo d'água. Foi um fim de semana de muitas perdas, apreensão. Mas nas cidades da Baixada Santista não tivemos registros de mortes. A Nina Barbosa está em Guarujá e traz outras informações. Mais uma vez, Nina, bom dia para você. Oi, Luciana, bom dia para você, para quem está com a gente aqui no Bom Dia Região, nesse dia difícil, né, para muitas famílias aqui na Baixada Santista, principalmente em Guarujá e Bertioga. Aqui em Guarujá, as pessoas foram levadas para 2 abrigos. Eu vou conversar com o Rafael, que é o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, que vai falar para a gente um pouquinho do que essas pessoas estão recebendo, inclusive, né, Rafael, a necessidade de doação de kits de higiene para elas. A gente está vendo aí que o pessoal está separando roupas, já receberam roupas, alimentação. Qual é a situação dessas pessoas hoje aqui na cidade? Bom dia, Nina. Bom dia a todos que nos assistem. Bem, hoje no nosso município, infelizmente, tivemos aí 194 pessoas, né, até o presente momento, desabrigadas, onde na noite de sábado fomos acionados pela Defesa Civil, que já vinha fazendo um trabalho preventivo, e aí, né, a partir desse momento, conseguimos entrar neste circuito e acolher as primeiras pessoas, né? Muito importante a gente frisar que, graças a esse trabalho preventivo, nosso município não teve nenhum óbito, né? Então, as pessoas tiveram as perdas aí de bens materiais. A partir desse momento, as pessoas foram trazidas para cá. Na manhã do domingo, o prefeito instaurou um gabinete de crise, onde todo o secretariado se reuniu e definimos as tarefas, onde a gente pôde, durante o dia de ontem inteiro, agir e identificamos a necessidade de abrir um segundo acolhimento na nossa região mais afetada da cidade, que foi o bairro de Perequê, onde lá acolhemos ontem 157 pessoas, mas ao longo do dia, né, fomos dando todo o acolhimento, referenciamento, higienização, alimentação para essas pessoas, e aí ao longo do dia algumas pessoas já foram optando por retornar para casa dos seus familiares, e aí pernoitando tão somente lá 106 pessoas e aqui 37 pessoas. Agora não tem como saber quando realmente elas vão poder voltar para casa. Algumas estão indo para casa de parentes mesmo?
Sim, algumas optaram por retornar à casa de familiares, né? E o nosso pessoal da Defesa Civil está monitorando todas essas regiões, indo a campo, onde é necessário que 72 horas se passem, né, desde o período de estiagem, para que as pessoas possam retornar para suas residências com segurança. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento e, enquanto for necessário, a gente vai manter esses 2 acolhimentos aqui, dando total retaguarda em segurança para a população. Obrigada, Rafael. E olha, a cidade de Guarujá foi a segunda, né, que foi mais impactada com as chuvas aqui na Baixada Santista. A repórter Adriana Coutinho esteve nos locais mais críticos aqui na cidade, que decretou calamidade pública. Vamos ver. 190 pessoas tiveram de sair de casa e foram abrigadas na Escola Municipal do Perequê e no ginásio do Tejereba. Fomos levantando, botando tábua, cadeira, levantando colchão, sofá. Você conseguiu salvar alguma coisa? Quase nada. Mais de 130 desalojados vivem no Perequê, onde moram muitos pescadores. Eu estava deitado, aí eu escutei um estralo, né? Uma madeira batendo lá na minha casa. Quando eu olhei, aí eu chamei minha mulher. Tava meu cunhado, que mora em São Paulo, a família dele, a esposa, as filhas, tinha um monte de gente. Eu vim aqui olhar meu barquinho, que é aquele azul ali. Eu vim aqui, quando eu cheguei aqui, a maré estava alta ali, vim com água na cintura. Palafitas despencando, inundadas, barcos destruídos e moradores desolados. Fio estourando, vento, barraco caindo, foi uma noite de terror. Mulher gritando, criança chorando, foi apavorante. Salomão mora às margens do rio, nessa casa de alvenaria ainda sem acabamento, junto com a mulher grávida e 2 filhas. Começou a chover bem forte, começou a encher a sala ali, o quintal, e a gente ficou aqui dentro, né? Daí começou a rachar ali assim as paredes. Daí começou a ceder tudo, mano. Daí a gente correu lá pra minha mãe, tá ligado? Na medida em que as pessoas forem encaminhadas aos acolhimentos, a gente fez as triagens, a gente vai fazer novamente a emissão dos documentos dessas pessoas, né, verificar aí os cadastros a programas socioassistenciais, a que elas têm direito e as que não têm e estiverem, né, dentro dos critérios, fazer a inserção e dar a continuidade. Agora, no que se refere à locação social, as pessoas que fizerem parte e atenderem ao decreto municipal, obviamente serão atendidas. O aumento do nível do rio também atingiu um condomínio de luxo de Guarujá. Carros ficaram submersos. Lá dentro, os moradores e turistas estão ilhados nas casas. E a gente percebe até que muitos motoristas tentaram entrar, não conseguiram, há peças de carros aqui ao longo do caminho. A família inteira está lá, minhas 3 filhas e a minha esposa. Está desesperada lá desde ontem e não consegue sair. Pela estrada de Pernambuco, o barro descia pelas encostas. No canto do Tortuga, na Enseada, um desmoronamento arrastou vegetação e muita terra. Foi maior o número de deslizamentos, né? Estamos computando ainda a quantidade do que apenas esses aí. Esses chamaram a atenção pelo evento de bloquear o tráfego. Guarujá registrou o 2º maior volume de chuva na Baixada Santista nesse final de semana. Segundo a Defesa Civil do Estado, choveu 400 milímetros em 24 horas. Quase 120 a mais da tragédia de 2020, quando mais de 30 pessoas morreram soterradas na cidade. A Defesa Civil de Guarujá disse que foi a chuva mais intensa dos últimos 50 anos. Foi decretado estado de calamidade pública. Na proporção deste final de semana, nós tivemos apenas na década de 50 uma medição dessa magnitude. Perdeu tudo? Tudo, não tem nada, nem fralda, nada. Ela, como outros bebês também, né? Como outras pessoas também se encontram na mesma situação na gente. Olha, e para as pessoas que puderem fazer algum tipo de doação, essas 194 pessoas aqui em Guarujá, que é o número atualizado pela Prefeitura, elas estão em 2 abrigos. Um deles é a Escola Benedita Black, no Perequê. Lá é um dos abrigos que foram colocados à disposição da população pela Prefeitura de Guarujá. E o outro é onde a gente está agora, que é o Centro Esportivo Duque de Caxias, no Tejereba. Elas já receberam
roupas, alimentação, mas estão precisando bastante de kit de higiene, pasta de dente, sabonete, escova de dente, tudo aquilo que você possa doar. Guarujá foi uma das cidades aqui da Baixada Santista que sofreram muito com as chuvas, assim como Bertioga. As famílias foram retiradas de suas casas, algumas estão conseguindo ir para casas de parentes, mas claro que elas continuam precisando de ajuda. Receberam aqui colchões, alimentação e roupas e continuam sendo assistidas pela assistência social do município de Guarujá. É com você, Luciana. Obrigada, Nina, pelas informações. Uma situação muito difícil e quem puder ajudar também pode enviar as doações para o Fundo Social de Solidariedade da cidade. Obrigada, Nina, mais uma vez. E Bertioga foi a cidade do litoral onde caiu o maior volume de chuva no estado. Em poucas horas, choveu o que era esperado para o mês inteiro. Os estragos se espalharam pela cidade, dos condomínios de classe média alta à periferia. O Rio Vermelho, que corta um condomínio, transbordou. Na Morada da Praia, o barco era o único meio de transporte possível. No bairro Chácara, a água invadiu casas e quintais. Na Chácara Vista Linda, a rua sumiu embaixo d'água, que invadiu casas e comércios. Na Riviera São Lourenço, um carro ficou completamente embaixo d'água. Em alguns pontos, a água chegou a 1,20 m. Famílias perderam móveis, alimentos e até carros. Alguns chegaram a acordar por volta das 3 horas da manhã para tentar salvar alguns objetos. Na hora que a gente acordou, o quintal já estava alagado e a varanda já estava com água. Inclusive tinha até peixes já dentro da varanda. Por volta das 7 horas da manhã a gente já saiu de casa com a água no joelho. E aí durante esse tempo a gente foi levantando os móveis, né? Foi fazendo as coisas devagar. Mas assim, geladeira a gente acha que nós perdemos. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram ajuda aos moradores com botes de salvamento. Segundo a Defesa Civil Municipal, foram 683 milímetros em 24 horas. Nunca havia chovido tanto na cidade num período tão curto. Foi uma quantidade de chuva esperada para o mês inteiro, ela veio aí em praticamente 12 a 15 horas. Então todas as secretarias, através do Plancom, estão nos apoiando aí. E a pessoa que tiver essa dificuldade, por favor, ligue no 199 para que a gente possa direcionar as equipes para dar esse apoio. 13 pessoas ficaram desalojadas e foram abrigadas na quadra da Escola José de Oliveira. A rodovia Mogi-Bertioga está interditada desde a madrugada de ontem por causa de uma erosão na pista e não há previsão de liberação. As rachaduras impressionam. A erosão atingiu as 3 faixas de rolamento da pista, na altura do quilômetro 82 da rodovia Mogi-Bertioga. Técnicos do DR e o Departamento de Estradas de Rodagem passaram o domingo avaliando as condições do local. A pista começou a ceder na madrugada de ontem. A polícia rodoviária interditou o local imediatamente. Com a força das chuvas, a galeria de água que passa por baixo da rodovia acabou não suportando e a pista cedeu completamente. O índice pluviométrico foi muito alto, então deu um transbordo onde veio afetar a nossa galeria aí, dando essa erosão no solo, né? Agora vai ser feito um estudo pela parte da engenharia e ainda a gente não tem uma previsão da data de liberação dessa rodovia. Os motoristas que tinham como destino as cidades do litoral eram avisados da interdição da estrada e orientados a retornar. Perdemos aqui praticamente 2 horas. Está chovendo ainda, então a gente já estou com 2 crianças no carro, né? Então a gente vai voltar para casa. Agora eu vou ter que voltar. Não sabia que estava interditado. Eu vi a placa aqui que eu estou indo a trabalho também, né? É um domingão de feriado, mas estou indo visitar um cliente. O senhor não vai tentar nenhuma outra alternativa para chegar lá ou não vale a pena? Não. Melhor ligar para o cliente e marcar outro dia. A previsão era de 143 mil veículos trafegando pela rodovia Mogi-Bertioga neste período de carnaval. Agora, com essa situação, a volta para casa vai ficar mais difícil. É o principal acesso do litoral norte, né? Usado até por moradores aí da capital. Então, atualmente, a alternativa seria a rodovia dos Tamoios ou a Anchieta Imigrantes. Pedem-se paciência no retorno. E com as interdições das rodovias Mogi-Bertioga e também da Rio Santos, que tem interdições totais no quilômetro 174 mais 500 na altura da Praia Preta e do 136 ao 142 nas praias de Guaicá e Toque-Toque. Além de interdições parciais em vários pontos
inclusive um no bairro do Iriri, na área continental, na altura do quilômetro 237. A orientação é para que as pessoas não sigam, então, em direção ao litoral norte, mas uma das rotas alternativas, como a gente mostrou na reportagem, é o sistema Anchieta Imigrantes. Então, vamos dar uma olhada no Waze como está o trânsito nesse momento. Por enquanto, tudo bem tranquilo no sistema Anchieta Imigrantes, não há pontos de lentidão, apesar de muitos turistas, vieram para a Baixada Santista. Nesse momento, a operação em vigor é a operação 5x5 e o tráfego é tranquilo no sistema Anchieta Imigrantes. E diante dessa tragédia, o governo do estado liberou 7 milhões de reais para a Defesa Civil atuar nos municípios atingidos no litoral de São Paulo. As cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, Bertioga e Guarujá foram impactadas pelas fortes chuvas e entraram em estado de calamidade pública. O decreto foi publicado pelo governo do estado na tarde de ontem. E as cidades mais castigadas pelo temporal no litoral norte vão receber verba do governo federal. Parte dos 2 milhões de reais também vai para Bertioga. Márcio França, ministro dos Portos e Aeroportos, falou sobre essa ajuda. O presidente Lula me ligou, hoje é domingo de carnaval, para falar sobre a emergência de São Sebastião e pediu que nós agíssemos depressa. Nós pedimos ao secretário nacional de Portos, Fabrício Domênico, e falasse com o Porto de Santos, e a autoridade portuária acaba de liberar 2 milhões de reais para as prefeituras e o governo do estado ajudarem as vítimas dessa tragédia do litoral norte do estado de São Paulo. Vamos agir depressa e rápido para que as pessoas possam minimizar os seus danos. E por conta da maré e dos ventos fortes, a travessia de balsas entre Guarujá e Bertioga foi paralisada ontem à tarde. Mas nesse momento, a situação já foi normalizada na travessia. A situação também está tranquila na travessia de balsas entre Santos e Guarujá, que nesse momento opera normalmente. 6 embarcações estão em operação nesse momento. E de acordo com o site do Departamento Hidroviário, o tempo de espera é de 15 minutos do lado de Santos e 15 minutos também do lado de Guarujá. E hoje as chuvas devem perder intensidade, o nível do mar também deve diminuir na tarde desta segunda. A maré deve recuar 1,80 m na Baía de Santos e 2 metros no interior do estuário. Veja como fica a previsão para hoje. A semana começa com tempo instável na Baixada. O sol pode aparecer entre muitas nuvens, mas tem previsão de chuva a qualquer hora. A máxima em Bertioga deve ser de 28 graus. Em Santos, também deve chegar aos 28. E mínima de 20 em São Vicente. Na Praia Grande, a temperatura pode variar de 20 a 28 graus. O mar continua agitado, com ondas de até 2 metros. Nas cidades mais ao sul da Baixada também tem previsão de chuva. Em Mongaguá, a máxima deve ser de 28 graus. Em Itanhaém, também deve fazer 28. E mínima de 22 em Peruíbe. No Vale do Ribeira, segunda-feira deve ser chuvosa e a temperatura cai um pouco mais. Máxima de 22 graus em Iguape e Ilha Comprida. Em Cajati, mínima de 17. E toda a cobertura das fortes chuvas que atingiram a região durante o final de semana, você encontra no G1. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela. O G1 atualiza o número de desabrigados e a situação das cidades e também nas estradas da região. É só acessar o G1 Santos. E no próximo bloco, outras informações sobre os temporais que atingiram a Baixada Santista. A gente volta já.
A Credilar está em São Vicente com 3 lançamentos e mais de 700 apartamentos e com uma novidade. Fechamos uma parceria com a Prefeitura. Você, servidor público da cidade, tem condições especiais. Vá até o plantão e visite o decorado na rua Frei Gaspar 1682. Você já conhece a Memorial e sabe o quanto é importante pensar no melhor para sua família. A Memorial está sempre preparada com todo o conforto e segurança àqueles que necessitam. Memorial, o maior e mais completo cemitério vertical do mundo e o único crematório da Baixada Santista. Garanta agora mesmo a tranquilidade para a sua família. Foi muita emoção envolvida. 2 dias de alegria e festa na avenida. 16 escolas que brilharam e mostraram garra e muito samba no pé. Ao som de cada bateria, uma história foi contada. No repique e no tamborim, até quem não sambava saiu do chão. O público foi um show à parte. Encheu a arquibancada de brilho e alegria. O desfile das escolas de samba de Santos 2023 já deixou saudade e um gostinho de quero mais. Parabéns a todas as agremiações, em especial as grandes campeãs, Unidos dos Morros e Unidos da Zona Noroeste. Em 2024 tem muito mais carnaval. Apoio TV Tribuna. Realização Prefeitura de Santos. A gente volta a falar com a Nina Barbosa sobre as fortes chuvas que atingiram a região no final de semana. Nina? Oi, Luciana. Agora uma das preocupações, né? Você estava até falando sobre a previsão do tempo nos próximos dias. Aqui para Guarujá, eu estou com o Átila, que é superintendente da Defesa Civil aqui de Guarujá, porque a Defesa Civil sempre manda alertas. Inclusive, esse foi um trabalho que foi feito, né? Veio um alerta da Defesa Civil para o forte volume de chuvas que viria, mas foi além do esperado. Átila, bom dia. Bom dia. Sim, nós recebemos o alerta da Defesa Civil Estadual, né? E a previsão era de até 150 milímetros distribuídos em 3 dias. E nossa equipe técnica, além dos alertas, monitora e verifica os radares meteorológicos, né? E nós percebemos que o evento poderia ser de maior magnitude. Então, já no dia 16, elaboramos avisos SMS, postamos alertas em redes sociais e as equipes percorreram os morros, principalmente as áreas de risco já afetadas anteriormente, comunicando à população de que o evento seria de magnitude maior do que o previsto. Átila, vocês já fizeram, claro, a vistoria nesses locais, né? Como é que está a situação das casas que foram atingidas no momento? Sim, fizemos as vistorias, continuamos a fazer as vistorias, né? Nós detectamos até o momento pelo menos 20 escorregamentos. Interditamos preventivamente 10 residências, né? Essas residências foram interditadas não porque destruíram, mas porque estavam em área de risco. Então, para evitar que acontecessem danos físicos ou até mesmo morte, as pessoas são retiradas, né? E aí, na retirada já se orienta a pessoa que aguarde um período de pelo menos 72 horas de estiagem, e depois entra em contato para que novamente vistoriemos aquela área para ver, confirmar a estabilidade de solo ou não, para que ela retorne. E essa estiagem vem, a previsão é que esse volume de água diminua bastante? Então, a previsão era de uma chuva mais intensa até ontem de manhã. Essa nuvem se dissipou, nós tivemos já uma diminuição muito grande da chuva. Há previsão de chuva, sim, para quarta e quinta-feira, mas em forma de pancadas, né, de 25 milímetros para quarta e 10 milímetros para sexta-feira. Esses dados são importantes, né? Porque as pessoas já passaram por tudo isso que a gente está acompanhando, então saber que vai chover, mas num volume muito menor, isso daí já é uma esperança para que elas possam voltar para casa. Sim, com certeza já é uma esperança para que possam voltar para casa, mas mesmo assim nós monitoramos, porque a previsão é uma previsão apenas, né? O evento pode ser de maior ou até de menor intensidade.
Obrigada pela sua participação aqui no nosso Bom Dia Região. Então é isso, né, Luciana? A gente viu que tinha uma previsão do estado de 150 milímetros, choveu muito mais que isso. O Átila falou aqui pra gente da previsão para os próximos dias de uma estiagem, mas é bom ficar o alerta. É por isso que a Defesa Civil continua o monitoramento. São 72 horas no mínimo para as pessoas poderem saber se vão poder voltar com segurança para suas casas ou não. Por enquanto, o que continua é assistência a essas 194 pessoas que ficaram desalojadas aqui em Guarujá, em 2 abrigos que elas estão sendo aí acomodadas, né? Elas já receberam alimentação, roupas e estão precisando principalmente de material de higiene, se as pessoas puderem doar. Luciana, é com você. Obrigada, Nina, mais uma vez pelas informações. A gente entende que a população quer voltar para casa, mas realmente é preciso ter esse amparo da Defesa Civil e dos órgãos competentes, porque em março de 2020 nós tivemos uma chuva até num volume menor, mas infelizmente mais de 30 pessoas morreram em Guarujá, no Morro do Macaco, na Barreira de João Guarda. Então realmente é preciso ter segurança para voltar para casa. Obrigada, Nina. E em Santos, a alta da maré e a ventania causaram estragos. Uma escuna se soltou da ponte Edgar Perdigão e afundou. O canal do Porto ficou fechado e atrasou a saída de navios de cruzeiros. Árvores caíram, a água invadiu casas na zona noroeste e foram registrados alagamentos em diferentes bairros. Na área continental da cidade, a força da água arrastou terra e deixou moradores do Caruara apreensivos. Olha só. Segundo a Defesa Civil de Santos, as ondas passaram de 3,5 metros e a maré atingiu 3,06 metros por volta das 3 da manhã. O mar invadiu a avenida da Ponta da Praia, que ficou interditada. Ainda na madrugada de domingo, foram registradas rajadas de mais de 60 km por hora, ventania e ressaca que causaram destruição pela orla. Por recomendação da Capitania dos Portos, a ponte Edgar Perdigão teve de ser fechada. Na manhã de ontem, uma escuna presa à ponte se soltou pela força das ondas e afundou. O canal de navegação do Porto foi fechado às 3h30 da tarde de sábado e só reaberto às 10 da manhã de domingo. Os navios de cruzeiros que seguiriam viagem no sábado tiveram que adiar a saída para o dia seguinte. Pelo menos 5 árvores caíram em bairros diferentes. Na Praça Palmares, operários interditaram o acesso à pista de skate, que virou uma piscina, como mostram essas imagens do fotógrafo Alex Ferraz, do jornal A Tribuna. A Avenida Martins Fontes ficou com trechos intransitáveis e a entrada da cidade também tinha pontos de alagamentos. Hoje, dia 19/2 aqui, a situação do rio localizado aqui na Rua Tupi. Muita correnteza, é até arriscado vir aqui para frente aqui. Na zona noroeste, no Jardim Santa Maria, os moradores ficaram ilhados. Mesmo problema no Castelo. Mais ruas cheias e prejuízos para as famílias. Sobre a escuna que afundou, a Capitania dos Portos disse que assim que tomou conhecimento do incidente, enviou uma equipe ao local para prestar apoio. A Marinha informou que não havia indícios de vítimas e poluição hídrica e que um inquérito foi instaurado para apurar as causas e responsabilidades. Em Cubatão, a subida do Rio Pilões deixou moradores em alerta. Na cidade, de acordo com o levantamento da Defesa Civil do Estado, o acumulado de chuvas em 24 horas foi de 117 milímetros. Moradores da Vila São José também enviaram vídeos de vias alagadas. A Prefeitura disse que foram registrados alagamentos na Vila Noel, mas que a água não atingiu os imóveis e que a cidade segue em estado de observação.
São Vicente também registrou muitos pontos de alagamentos, mas, segundo a prefeitura, nenhuma família precisou sair de sua casa. Dia 19/2/2023. Olha o estado da Avenida Dom Pedro II, Cidade Náutica São Vicente. No Jockey Club, a água invadiu casas da Avenida Engenheiro La Scala Júnior. Se a maré não parar de subir, essa chuva não cessar, não sei o que vai ser da gente aqui, meu Deus do céu. Na José Rosindo dos Santos Filho, os moradores não conseguiam sair de casa. Muita chuva. Ainda no Parque São Vicente, olha onde chegou a água, praticamente até a metade dos portões. No Catiapoã, o nível parecia ainda mais alto. No Japuí, o morador mandou fotos de um clarão que abriu na encosta. A prefeitura decretou estado de atenção no domingo. Ontem à tarde, o acumulado de chuvas registrado na cidade em 24 horas pela Defesa Civil do Estado era de 194 milímetros. Em Peruíbe, a estrada do Guaraú chegou a ficar interditada ontem entre 2 e 3h30 da tarde para o corte de uma árvore e a limpeza da pista. Após o serviço, a Defesa Civil suspendeu o acesso de veículos de grande porte, como ônibus e caminhões, como protocolo de segurança. E diante de tanta chuva, hoje ainda há previsão de chuva. A preocupação, como ficará o tempo para os próximos dias, e é isso que a gente vai ver agora aqui no telão. O tempo segue instável na Baixada Santista durante toda a semana, mas em um volume menor de chuva. A gente percebe já na terça-feira temperaturas um pouco mais altas, mínima de 21, máxima de 30 graus e uma previsão de 20 milímetros de chuva. Quarta-feira também continua chovendo, sol aparecendo entre muitas nuvens, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Também uma previsão de 25 milímetros de chuva, assim como quinta-feira. Já para sexta-feira e também para o sábado, o tempo deve permanecer instável, o sol aparecendo entre muitas nuvens, temperaturas até mais altas, máxima de 32 graus, mais um volume menor de chuva, 15 milímetros, tanto para sexta quanto para sábado. Essa é a previsão. Indo para as cidades do Vale do Ribeira, também tem previsão de tempo bastante instável. Hoje, para terça-feira, né? Temperaturas ainda continuam um pouco mais baixas, máxima de 26 graus e uma previsão de 30 milímetros de chuva. Já para o restante da semana, por exemplo, na quarta-feira, mínima de 19 e máxima de 27, uma possibilidade pequena já de chuva e também menor quantidade. 8 milímetros para quarta, também para quinta, sexta e para o sábado. Mas a gente percebe que no Vale do Ribeira o tempo também permanece instável durante toda a semana, com a possibilidade do sol aparecer, temperaturas altas, principalmente para sábado, onde elas atingem 32 graus, mas com essa instabilidade e possibilidade também de chuva. E a seguir, as notícias do esporte com Antônio Marcos. Ofertas imperdíveis Lojas Couto Guarujá, com preços campeões para a sua obra. Tubo esgoto Tigre 6 metros, R$ 96,60 cada. Caixa de gordura Tigre com cesto, R$ 297 cada. Visite nossas lojas nos bairros Santa Rosa, Santo Antônio e Enseada. Breve Loja Santos Pedro Lessa. Inspirado no seu olhar, no seu jeito de ser. Inspirado no seu caminhar, inspirado em você. Onda que vai, onda que vem, assim como a moda que a gente conhece tão bem. Praia, sol e mar, e pra inspirar, Praia Mar. Praia Mar Shopping, inspirado em você. Para ter um novo panorama na sua vida, é preciso voar alto. A Âncora Construtora criou um empreendimento que mudará o seu ponto de vista sobre morar ou investir bem. O Panorama Santos.